Olá, amigos associados do Sicredi Biraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão mensal para todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Iberaiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes de eu mostrar a apresentação que eu preparei para vocês, eu quero mostrar as imagens de satélite do início desta semana, que a gente consegue observar a presença de um padrão de bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico, na verdade, ele se forma aqui no Pacífico e isso acaba modificando o avanço natural das frentes frias. E aí as frentes frias não conseguem avançar efetivamente pelo Brasil. Elas avançam, mas mais entre a Argentina e o Uruguai, liberando inclusive o Rio Grande do Sul de tanta chuva, diferente daquele bloqueio do começo de maio, que aí ele permitiu que as frentes frias alcançassem o Rio Grande do Sul, mantendo elas estacionadas aqui, provocando aqueles grandes volumes de chuva, tá? Esse bloqueio de agora não. A diferença é essa: as frentes frias passam mais ao sul e liberam o Rio Grande do Sul de ter chuva, pelo menos por agora, nessa primeira quinzena do mês de junho. Algo bastante pertinente, né? Porque, embora esse tempo seco prejudique a qualidade do ar, aumente o número de queimadas no interior do Brasil, afete ainda algumas lavouras em campo, precisando ainda de água. Ah, por outro lado, ajuda o Rio Grande do Sul nesse período agora de retomada, de reconstrução do estado gaúcho. Então, é um período mais seco que, na verdade, é bem-vindo para o Rio Grande do Sul. Bom, vamos à nossa apresentação, que eu vou dar mais detalhes a respeito desse bloqueio, de quando ele termina, de quando efetivamente virá a chuva para o sul do Brasil, tá? Mas antes, também não podemos deixar de falar do fim do El Ninho e da neutralidade climática, já que a expectativa para o Laninha é somente no decorrer do segundo semestre, tá? Esse aqui é o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar. No Pacífico Equatorial, ainda são observadas algumas áreas de água mais quente, que já é fora do padrão de El Ninho. Essa anomalia já não tem mais padrão de El Ninho. Por outro lado, a gente já observa também algumas áreas mais frias. No entanto, muito cuidado com as notícias, tá? Porque esse ainda não é o Laninha, tá? Ainda, embora a gente observe já algumas áreas mais frias, ainda não é padrão de Laninha. É neutralidade climática. De acordo com o último relatório do NOAA, o Laninha ele deve se formar, não é a partir de julho que vai ter Laninha. O Laninha ele vai se formar gradualmente ao longo do segundo semestre. Tudo indica que teremos um fenômeno de fraca, no máximo moderada intensidade, e com a sua maior intensidade, principalmente no último trimestre. Pelo menos por enquanto, essa é a previsão. Claro que a gente vai monitorar e sempre trazer essas informações tão importantes, até de olho na próxima safra, se o Laninha vai ou não vai afetar o regime de chuva para a próxima safra de verão. Bom, condições atuais. Não podemos deixar de falar de umidade no solo sem antes dar o destaque para o mês de maio, né? Já estamos em junho, mas é sempre importante lembrar aquele bloqueio, ele provocou volumes de 700 milímetros em algumas localidades do Rio Grande do Sul. São volumes sem precedentes. Enquanto isso, o centro do Brasil ficou seco, teve a chuva abaixo da média, temperatura acima da média e uma anomalia muito forte de chuva acima da média no Rio Grande do Sul. O mês de junho começa novamente com um bloqueio que eu já expliquei para vocês, que é um pouco diferente e que mantém o tempo mais firme em grande parte do Brasil. Mas a chuva estará de volta. Esse mapa aqui do meio, ele contempla a chuva que já aconteceu no Brasil e o que está previsto até o fim do mês. E a gente vê a chuva de volta ao Rio Grande do Sul, e isso vai acontecer agora no próximo fim de semana, tá? Aí o mês de junho ele deve fechar com a chuva acima da média no Rio Grande do Sul, mas nada comparável à chuvarada do mês de maio. E, por outro lado, abaixo da média no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Bom, vamos à chuva das próximas semanas. Esse mapa aqui ele vai até o dia 17. Até o dia 15 é tempo seco em grande parte do Brasil. Só no decorrer do fim de semana é que a nova frente fria avança, provocando chuva principalmente no Rio Grande do Sul, um volume de 80, no máximo 90 milímetros e que pode ultrapassar a média histórica.
No próximo período, a gente já vê uma chuva mais encorpada e se espalhando um pouco mais, inclusive atingindo o sudoeste do Paraná, mas o centro do país sempre com tempo firme. Depois disso, tem chuva novamente para o Rio Grande do Sul. Pelo menos uma vez por semana vai chegar uma frente fria ao Rio Grande do Sul. Agora, a frente fria dessa semana de 25 a 1º de julho, ela não vai ser tão intensa em relação à chuva. E ao que tudo indica, o mês de julho não vai ser tão forte assim de chuva. Não deve deixar de chover, mas os volumes previstos serão menores. E a gente vai ver isso agora com a previsão para os próximos meses. Bom, para junho, a gente já viu que fecha até com a chuva acima da média em áreas do Rio Grande do Sul, volta a chover agora no fim de semana. Julho, olha só, essa é a quarta rodada do modelo que mostra essa chuva abaixo da média no centro e sul, inclusive no Rio Grande do Sul. Ou seja, não vai deixar de chover em julho, mas os volumes serão menores, inferiores à média, tá? Então, é algo que nos leva a crer que a gente vai ter uma chuva intercalada por períodos um pouco mais prolongados de tempo firme entre um episódio de chuva e outro, tá? Para o mês de agosto, a chuva volta a ultrapassar a média no Rio Grande do Sul, segue dentro da média no Triângulo. Depois, novamente, ultrapassando a média em grande parte do sul do país em setembro, e já temos os primeiros episódios de chuva que podem não alcançar a média entre o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo, mas isso já é um sinal de instabilidade. E o que, que eu quero dizer para vocês? Esse é um mapa, é claro, uma previsão mais estendida, merece atenção, isso pode mudar um pouco, mas ao que tudo indica, os modelos estão apontando para os primeiros episódios da primavera em setembro. Essa chuva ganha mais força em outubro, também é uma previsão estendida, tem que tomar cuidado, mas os modelos dando até uma chuva acima da média. Em novembro, também um novembro com a chuva já se alinhando desde a costa do Sudeste até a região Norte, ou seja, diferente do ano passado, que a gente teve um atraso bem expressivo da chuva do Centro-Oeste, inclusive para o Cerrado e Triângulo Mineiro. E olha só, a primeira rodada do mês de dezembro. Essa é a primeira rodada, a gente tem que ter bastante cuidado, mas de qualquer forma, o modelo apontando para a chuva se consolidando aqui no eixo sudeste e norte do Brasil, não deixando de chover nas áreas mais ao sul também. Essa é uma previsão mais estendida, isso pode mudar um pouco, mas ao que tudo indica, os modelos estão insistindo na chuva acontecendo dentro do normal, sem atraso. Por que eu estou falando sem atraso? Porque quando se fala em laninha, normalmente se espera um atraso do período úmido. Depois a chuva vem, ela vem bem, ela até ganha mais força. Mas os modelos ainda não estão sentindo a presença do Laninha no segundo semestre. Talvez porque o fenômeno só ganhe intensidade de fato lá no fim do ano e não deva trazer grandes influências para o início do período úmido, tá? Então, esse mapa aqui ele está bem molhado, a gente precisa ter bastante cautela, mas de uma forma geral, o que a gente pode esperar é a chegada da chuva para a safra de verão, ou seja, a chuva da primavera, dentro do normal. E para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, por enquanto, sem risco de seca extrema, quando a gente fala em laninha, é esse o medo do produtor gaúcho. Por enquanto, não tem nenhum extremo sendo visto aí nessas previsões, nem de muita chuva e nem da ausência dela, tá? Bom, aqui em relação às temperaturas para os próximos dias, claro que com o avanço da frente fria, especialmente no decorrer da segunda quinzena, a temperatura, tanto a mínima quanto a máxima, deve diminuir, especialmente na região sul do Brasil e também no sudeste do país, já a partir do meio da semana que vem, pegando o Goiás, Minas Gerais durante as madrugadas e esfriando um pouquinho de 20 a 24. Esses são os próximos episódios de frio, então a gente tem a segunda quinzena de junho com 2 episódios de frio, julho, esse frio aumentando um pouco mais e, portanto, aumentando a possibilidade de gear, especialmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Detalhando um pouco mais a previsão, olha só essa janela de tempo firme aqui até o dia 15, como eu mostrei para vocês. Depois a chuva vem, não tem um volume muito expressivo, mas tem aí pelo menos uma vez por semana um volume de chuva um pouco mais forte, chegando perto ali dos 30 milímetros. A temperatura variando um pouco e a gente tem uma queda que pode acontecer ali por volta do dia, no finalzinho já do mês de junho, tá? Depois da chuva, pode acontecer uma queda aí de temperatura
e depois tem uma nova queda de temperatura lá no começo do mês de julho. Aqui é uma previsão mais estendida em que a gente observa o comportamento da chuva nos próximos meses, né? Então a gente vê que pelo menos uma vez por semana tem chuva, em alguns momentos ela persiste um pouco mais e tem uma chuva um pouco mais persistente ali em agosto, mas até lá, entre setembro, aliás, agosto não, novembro, entre setembro e outubro, uma chuva um pouco mais espaçada, tá? Em Ibiá, Triângulo Mineiro, aqui a gente vê de forma bastante clara quando é que teremos os primeiros episódios de chuva, e isso deve acontecer já em meados do mês de setembro. Olha lá, os primeiros episódios de chuva, depois ela ganhando intensidade e frequência também, ou seja, dentro do normal para a época do ano, tá? Agora um resumo breve aqui da previsão para os próximos 10 dias para os demais municípios da região de Ibiraiaras, então volumes em torno de 70 a no máximo 90 milímetros para esses próximos 10 dias. Isso deve acontecer a partir do fim de semana, como eu mostrei para vocês. Domingo, a frente fria avançando mais e aí provocando chuva ao longo da semana que vem. Já para o Triângulo Mineiro, nada de chuva, friozinho de madrugada e mais quente durante as tardes, que prometem ser ensolaradas. Por hoje é só. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.